Boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes. Bem-vindos a mais uma live do projeto Errantes e Divergentes. Hoje, em mais uma série Errantes e Divergentes Convida. E hoje temos a honra aí de termos a presença da Sandra Regina de Souza, hoje compartilhando um pouquinho mais sobre sua literatura, sobre seus livros, sobre sua vida. E aqui também Rodrigo, nossa, né, o cara por trás da Errantes e Divergentes, mais uma live. Rodrigo, tu não sabe a felicidade que eu tenho desses últimos dias conturbados que eu tenho de correria, de planetário, de poder pelo menos me reunir alguns momentos aqui, poder ver tua cara feliz, jovem, alegre. Els Guri, que momento. Boa noite. Mais uma live, mais uma quinta. Boa noite, Christian. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. A felicidade é toda minha. Estava com saudades. Falando direto. Sim. E hoje, com esse privilégio de recebermos a Sandra, que eu agradeço o envio de 3 livros com 3 dedicatórias, uma mais delicada do que a outra. E eu vou pedir para a Sandra se apresentar. Bem-vinda, Sandra. Apresente-se, por favor. Boa noite a todos. E muita honra mesmo estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. E falar de poesia é sempre uma grande alegria, né? Então, eu sou a Sandra Regina de Souza, mais conhecida como Sandra Regina na poesia, porque eu costumo brincar, eu acho que eu posso começar a me apresentar falando disso. Como eu trabalho há muito tempo a editoração, né, com livro, então eu estou sempre nos créditos, como Sandra Regina de Souza, como revisora, como editora. Então, para diferenciar, a poeta é sempre Sandra Regina. É o meu nome artístico, eu brinco. Não o de guerra, né? Porque o de guerra tem o Souza, que é o oficial. Mas é isso, eu trabalho há muito tempo com livro didático, principalmente com livro didático, né? Mas com revisão, editoração, edição. E em 2008 tive meu primeiro livro publicado, O Texto Sentido, em troca de um trabalho de preparação de um dicionário de termos indígenas. Aí eu não queria pegar o trabalho e eu falei, não consigo, não dou conta. Aí o editor me falou assim, então, se você fizer o trabalho, a gente publica seu livro, você tem um livro, né? Enfim, e aí eu tinha os poemas, não tinha o livro. Pegou na raiz da questão, né? Aí não deu para sair, né? Enfim, aceitei o trabalho e publicamos o primeiro livro. Eu escrevia num blog, na verdade, eu tinha um blog há alguns anos, quando começou essa febre de blog, e aí eu achei o máximo poder escrever e publicar, tornar público, né, o que eu escrevia. E foi nessa brincadeira que surgiu a ideia do livro. Eu procurei esse editor para participar do PROAC, na época era PAC ainda, e ele falou, eu já tenho uma obra, então me manda aí o livro e tal. E ele gostou, mas publicar poesia e tal, né? E a gente está falando de começo dos anos 2000, então ainda não tinha esse avanço tecnológico, impressão digital ainda não era uma coisa tão acessível, né? E aí foi rolando, e aí surgiu essa oportunidade em troca na permuta aí com o trabalho. E daí eu tenho não é uma confissão, mas é uma postura mesmo, de incentivar muito a publicação do livro, porque foi a partir da publicação, tendo o livro na mão, que eu comecei a circular. E daí eu mesma fazendo a minha propaganda, né, digamos. Mas aí a pessoa fala assim, nossa, que poema incrível! Onde que eu acho? Daí você fala assim, lê meu blog. É meio esquisito, né? E daí, com o livro, você fala assim, eu tenho o livro aqui. É muito legal isso. Precisa da materialidade, né? É necessário, eu acho.
Me fala uma coisa, e como é que conciliar essa a revisão, editoração, criação, escrever? Como é que você concilia isso tudo? Então, eu costumo dizer que o meu trabalho, como revisora, principalmente, era muito inspirador. Que agora eu raramente faço revisão, né? Por isso que eu falo que era. Porque, de repente, eu estava lendo um livro de geografia, como eu disse, eu trabalhei muito com um livro didático, né? Então, eu estou lá lendo um livro de geografia, leio uma palavra intermitente. Eu falo, nossa, que interessante, rios intermitentes. Fiquei com aquela ideia, sentei, não, vou fazer um poema disso. Então, eu acho que é difícil separar a revisora, a autora e a editora, porque são outros olhares, né? E principalmente o trabalho de revisão me dá muito eu vou chamar de inspiração mesmo, porque é um olhar tão técnico, assim, tão objetivo, né? Que aí você tem aquela coisa que escapa, sabe? É aquela flor que você olha para uma calçada, você está cimentando a calçada e vê que tem uma flor nascendo. É meio isso. No trabalho de edição tem uma coisa que eu chamo assim de tirar a gordura do texto. Então... Isso difícil. É muito de professor esse negócio, né, de tirar a gordura do texto. Esse parágrafo. Então, isso é engraçado e é curioso, na verdade, né? Mas como a minha formação é principalmente, eu venho da revisão e de livros didáticos, onde a precisão das informações, Justo. Eu acho que isso é que é o principal, né? Então, você até corta o texto, óbvio, né? Faz aquelas... Mas não tem essa... A gente eu não desenvolvi, vamos dizer assim, né? Esse olhar de tirar a gordura, de tirar o que está sobrando, o que está mais. É uma coisa muito objetiva, de olhar e ver se está comunicando. E aí tem um outro lado que eu acho que é interessante. Na hora que eu estou editando, por exemplo... como eu também sou autora, eu tenho uma postura de respeitar muito o que o autor está escrevendo, a autora, no caso, né? Então, eu nunca digo assim, sabe? Não, isso aqui... Não, vamos tirar isso. Eu falo, olha, eu entendi isso. Era essa a sua intenção? Porque eu acho que a gente sempre tem uma intenção. E ela tem que estar clara. Então, seja na poesia ou na prosa... Eu acho que o que pega para mim é isso, é a intenção do autor. O que você quis dizer com isso? É isso mesmo? Então, é meio por aí. Sandra, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa cortar o... Não, manda bala. Uma curiosidade que eu sempre tive, né? Que eu sou um cara que eu acabo consumindo muitos livros, né? Hoje em dia, até esses dias atrás, a gente estava falando numa live anterior que eu prefiro 1000 vezes ter o livro físico do que ter o livro digital. Eu sou de cheirar o livro, sentir aquele cheiro. E tem todo um processo, né? Todo livro se necessita de um editorial para tu conseguir fazer. É um processo muito complexo, existe passos para que tu consiga ter a editoração desse livro, porque como tu falou, tu pode pegar vários assuntos ali, né? Como que funciona esse processo assim, mais adentro? Então, de novo eu vou falar, né? Como a minha formação é de editoras grandes, com livro didático, que você precisa de excelência em vários, porque a gente participava dos programas do governo, né? Então, uma rigorosa avaliação. Então, eu tenho um desenho, vamos dizer, do processo com muitas etapas. Eu acho que ele não é complexo, mas ele tem passos necessários. Não dá para falar... Você me manda, como a gente recebe, né, na Fêminas,
eu tenho um livro pronto e quero um orçamento. Não, eu não faço isso. Eu preciso saber se o seu livro está pronto. Então, eu preciso ler e saber se aquele livro, principalmente como eu trabalho com primeiras publicações, né, autoras estreantes, então eu sempre falo, a gente precisa de um tempo para o texto ficar pronto, redondinho. Isso não quer dizer que que eu vou mexer aqui ou ali. Quer dizer só que eu vou ler e vou te dizer, olha, precisa disso ou não precisa de nada, como já aconteceu muitas vezes. E a Fêminas é só mulher? Só mulher. É só mulher quase que de ponta a ponta. Só não tenho gráfica que seja a mulher. Na verdade, eu tenho uma gráfica que geralmente eu trato com mulher, mas nem sempre os preços dela são os melhores, e daí eu... Me fala um pouquinho do negócio de edição. Como você falou, desde da hora que a pessoa fala, olha, tenho esse livro, daí é necessário que seja feita uma revisão do conteúdo do livro, uma editoração, e daí é feito um orçamento da gráfica? Na verdade, não. Na verdade, assim, o que acontece, né? A Fêminas em si trabalha com vários modelos de contrato. Mas, por exemplo, uma autora me procurou antes de existir a Fêminas. Vou dar um exemplo bem... Então, ela falou assim, olha, acabei de escrever o livro e pedi uma indicação de uma revisora e me indicaram você. Aí eu falei para ela, bom, tudo bem. E aí li o livro e falei, precisa disso, disso, disso. Ela falou, porque eu vou mandar para as editoras para apresentar, né, para submeter a uma avaliação. Falei, precisa de mexer aqui, ali e tal. Ela falou, você tem para quem passar? Eu falei, tenho, porque eu não podia fazer, eu estava trabalhando com os didáticos ainda. Aí passei para uma pessoa, fiz toda a coordenação, né? Aí fomos e nisso, nesse passar de vai e volta, acabei fazendo a Fêminas. E aí o livro dela demorou 2 anos para a gente publicar. Então, porque vai isso, né? Aí, acabou isso. Então agora o próximo passo, vou passar para a diagramadora, ela vai ler para sugerir alguma coisa, aí pensar na capa, aí é tudo processo. Aí depois tem a etapa de revisão propriamente dita. Revisão, que eu entendo, é sempre com o livro diagramado. Tudo que se faz antes é preparação, edição, qualquer outra coisa. E esse tempo é que pode ser mais demorado, para chegar na revisão e você ter uma coisa já bem consolidada e ter pouca sujeira, pouca emenda, pouco vai e volta com o diagramador. A mulher que quer publicar um livro, que eu já vi que eu estou de fora, Sim. Como é que ela te acha? Como é que ela acha a Fêminas? Então, a gente tem um site, editorafeminas.com, e por ali ela tem um caminho, né? Porque ela pode mandar uma mensagem por e-mail e tal. E aí a gente faz um processo. Agora eu tenho trabalhado há 1 ano e meio, eu tenho uma sócia, que é a Catita. Então a gente divide as tarefas, né? A gente faz uma conversa antes de qualquer coisa. Quando a pessoa escreve para mim, eu tenho um original, quero saber como publica com vocês. Me manda um e-mail para tal endereço. Daí a Catita manda uma resposta explicando exatamente isso. Nosso processo começa numa conversa. Eu preciso saber o que você quer com o seu livro para poder ver se eu consigo atender. Então, daí é que a gente começa a conversar, e só depois dessa conversa é que a gente vai pegar o original, se a gente entrar num acordo, né, que realmente vai publicar, que interessa para ela, que a gente pode, né, atender e tal, que ela está disposta a esperar, por exemplo. Agora, o problema, geralmente, é a falta de verba.
porque é uma editora pequena. O que acontece? Eu acabei abrindo a editora com a verba que eu recebi me aposentei, e aí eu recebi um dinheiro, que eu não sei como é que chama, agora esqueci. Mas aí foi aí o dinheiro que eu tinha para efetivamente abrir a editora. Eu tenho dinheiro para publicar 3 livros, depois a gente vê o que faz. E foi assim que eu comecei. Christian, Você esse deu negócio... a rescisão. Não é rescisão, fundo de como é que garantia, chama? levantamento. Retroativo. Esse negócio de edição precisa de muita coragem, porque tem que dar para Sim. uma distribuidora que vai levar para as lojas, e as lojas, você tem que chegar lá na manhã para elas colocarem o teu livro na frente, porque senão elas colocam o teu livro lá na prateleira e colocam o livro de uma editora grande na frente. E você sabe que isso a gente percebe muito, como eu disse, né? Quando eu publiquei o meu primeiro livro, a gente ainda não tinha essa facilidade de internet. Então, e-commerce era muito menor. Então, as livrarias físicas é que eram O caminho. o caminho. Não tinha. Então, realmente, a editora, né, fazer o livro, os riscos eram os mesmos. Só que você tinha menos oferta, né, menos acesso, eu acho, às editoras. Aí veio essa facilidade de diminuir a tiragem. Então, você consegue imprimir 50 livros, até 20 livros, eu soube já que se consegue pedir uma tiragem na gráfica de 20 livros, uma primeira tiragem. De 20, é? De 20. Então, isso mudou muito. Então, Tá. Um livro que você paga, que você imprime 20, você não vai pôr nas livrarias, porque você não consegue. O maior problema, hoje, a maior dificuldade para os pequenos, são realmente as livrarias. Que você pensa, lugar de comprar livro é na livraria. E eu sou dessa opinião. Sim. Mas aí você chega lá, para você que tem 20 exemplares, você fez o lançamento, vendeu 5. Então, o preço do livro, já começa por aí, o preço do livro fica muito mais alto, né? Tá. E aí a livraria pede 50% para ficar com o seu livro lá, sem o menor. E para colocar na livraria, você tem que, pelo menos, fazer um evento. Levar público para a livraria. Então, fazer um evento, leva público, e aí eles ficam com 1 ou 2 exemplares do livro que você fez. E daí fica muito difícil sempre, né? Então, hoje é o maior drama, assim, eu tenho acompanhado as discussões, né, com outros editores, e a nossa maior dificuldade é essa, colocar o livro na livraria, porque as condições não são... E mesmo o distribuidor pede 55% de desconto, e aí ele fica com uma quantidade maior e nunca vai acertar com você, entende? Assim, vai demorar muito para acertar. Então, é por isso que entra essa dificuldade do dinheiro. Você não entra dinheiro. Você meio que algo que tu não pode contar, basicamente, né? Exatamente. Você tem só o vendido no lançamento, por exemplo. É o que a gente conta. Você chegou a cogitar o Kindle, o Amazon, essas coisas? Então, não. Eu sou contra a Amazon. Posso falar isso? Sim, né? Pode. Vai virar corte agora, né, Hans? Sandra Regina é contra a Amazon. Não, brincadeira. Não, a gente estava numa discussão num grupo da Libre hoje, exatamente falando sobre as facilidades ou não, né? Enfim, eu sou contra... os meus livros não encontram na Amazon, porque se é para comprar pelo site, compra comigo. Eu tenho um site. Se você quiser comprar um livro da Fêminas, você compra no meu site. Se você não quiser sair de casa, né? Onde você encontra? Então, se você perdeu o lançamento, compra lá na feminas.com.br. Então, não tem BR. Editorafeminas.com.
E lá tem o link para entrar na loja. Loja virtual. Isso. Agora eu gostaria de falar com a Sandra Regina. Tá bom, peraí que eu vou... Só com a Sandra Regina, porque Ótimo, adoro. a Sandra Regina de Souza, ela é editora valente. E a Sandra Regina faz uma poesia de uma beleza. É um ponto que eu tenho insistido depois que eu comecei a ler mais poesia feita de autoria feminina, como diria a Rosângela. A sua me causou um impacto, mas um impacto muito positivo e suave, macio. A sua poesia é macia. Tem uma orelha. Primeiro, a primeira impressão que eu tive, me corrija se eu estiver errado, não é uma poesia erótica, é uma poesia do desejo. Desejo emanado do corpo e nada de fantasia, nada sabe, vamos pensar não, dá a impressão que são coisas vividas, experiências vividas, que são desejos que realmente se transformaram em poemas pequenos, curtos, e daí a minha insistência, sem gordura. Sem gordura alguma. Não tem um que eu tenha falado, pô, isso aqui era desnecessário. Ai, que bom. Sabe? Não tem um eu cheguei para minha mulher ontem, ela estava cansada, ela tinha ido para dar aula, ela chegou em casa cansada, eu falei, me dá 4, 5 minutos. Ela falou, puta, não aguento. Eu falei, me dá 4 ou 5 minutos de atenção, que você tem que ouvir isso. Daí eu li 2 ou 3 poemas seus. Ela falou, nossa, que lindo, obrigado por ter lido para mim. Até a carinha dela mudou, sabe? Ela estava com aquela carinha assim, cansada de quem chega da aula, né? Sim. E ela falou, que lindo. Eu falei, não é lindo demais? Ela falou, é. E daí ela foi se... ela desperta para um lado tão gostoso, tão... eu estou errado em não chamá-la de erótica? Não, está certíssimo, e muito me agrada isso. Porque eu costumo brincar, a primeira coisa que eu falo é que não são poemas eróticos, eles são poemas sensoriais, porque é uma exploração dos sentidos. Então, não é por outro motivo que o primeiro livro, principalmente, né, cujo título é O Texto Sentido, porque eu queria dar exaltar, digamos assim, né, essa forma feminina de sentir. Tá. Então, eu acho que mais do que qualquer outra categoria, outra categorização, né, sei lá, classificação, eu diria que é isso, são poemas para sentir, por isso sensorial. E sentir com a boca, com os olhos, com os ouvidos, tatear, né? Eu acho que a gente até pensou na época, é que o editor não topou, mas a gente queria, inclusive, deixar com uma textura, com alguma coisa de cheiro, sabe? Assim, a gente queria apelar. Mas ele falou, não, isso não, vai encarecer muito. Eu falei, tá bom. O Soares Feitosa, ele colocou sementes de uma planta típica do Nordeste, de forma que quando você abre uma folha, tem as sementes de uma... Olha, é muito legal isso. E vem aquele cheiro, né? Mas no seu a gente também sente o cheiro, a gente se sente abraçado, sabe? A gente se sente que junto. Bom. Então, estou certo.
é o desejo que está sempre presente. E é curioso, porque o desejo, ele sempre termina e reaparece, né? Aquele tipo é como comer. Você está com fome, você vai lá, come, sacia a fome, e depois você vai ter fome depois de ela novo. aparece de novo. Exato. E é uma coisa interessante pensar que a minha produção, sei lá, ela se dá muito em função desse estímulo mesmo. Então, como eu falei a respeito do texto lá, você está lendo Rios Intermitentes. Nossa, isso me soou de uma maneira que eu tive que fazer um poema falando disso. Então, são coisas assim, às vezes você lê uma palavra e aquilo tem uma sonoridade, sabe, que vai descendo, e aí eu falo, nossa, isso dá um poema. Então, eu acho que é muito sensorial nesse sentido mesmo. Sensorial mesmo. De sentir, né? E Sim. a sensação, eu acho que mais do que qualquer coisa, a sensação, então, que vem de sentir, é o grande mote. Talvez não propriamente... que o desejo é mais explícito, né? É a forma mais explícita. Mas a sensação, ela é inerente ali. Sim. É o que permeia tudo. Então eu saquei uma coisa sobre a sua obra. É por isso que ela tem esse negócio de você ler e depois querer ler de novo. Para sentir outra vez. Para sentir outra vez, exatamente. Para sentir outra vez, exatamente. Porque não é um livro que você lê e fala, tá lido, pá, e coloca na estante e fala, tá, já sei do que fala, já sei do que é. É um livro que você quer ter por perto, para você pegar e ler de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ai, que bom! Eu tenho lido seus livros e passando pelos poemas que mais me agradam, desde quando eu recebi. E daí, quando eu vejo, eu estou lendo o mesmo poema, sei lá, não sei contar quantas vezes, mas que bonito, que delicado, cheio de sensação, você está certa. Na orelha do livro está escrito sedutora, não sei se sedutora, talvez nesse sentido, que puxa para você ler de novo, reler e ler. Acho que como toda grande e boa poesia, né? Fico muito contente. Não cansa, não é uma poesia que você fala, tá, tudo bem, já li, já conheço, tô cansado de ler. Ela é macia, ela é gostosa, insisto. No melhor sentido da palavra, sem qualquer... E aqui a gente tem um que não foge à regra, que é o Visita Íntima. Que, inclusive, vale lembrar que todos os livros que forem citados aqui na nossa live, os links, né, do site da Fêmea estarão aqui na descrição para você adquirir, inclusive. Né? Fica a dica. Legal. O Visita Íntima, ele tem uma história bonitinha. Esse que você acabou de apresentar é uma segunda edição. Então, como boa revisora e, né, uma editora, eu sempre tive muita atenção, né, assim, com essa história de segunda edição. Esse poema está na segunda edição, não está na primeira, sabe, essas coisas assim, né? Porque você vai lá conferir, então, não, está na edição de não sei quando, não está naquela, está na página tal da edição de comemoração e coisas do tipo. E aí, o Visita Íntima foi... Eu tinha acabado de publicar o Haikaus, que foi esse daqui fofíssimo, que é o filho que tem pai, né? É o filho que tem pai. Eu queria dar uma palavrinha sobre ele.
E aí eu tinha acabado, terminei e fiquei com aquela sensação de, como chama? Depressão pós-parto, né? É mesmo? Precisando de alguma coisa, porque fica um vazio, né? E aí eu precisava de alguma coisa logo no. E aí o editor falou: não, calma, né? Vamos deixar esse filho ganhar o mundo. E aí eu fui pensando e cheguei nesse nome, Visita Íntima, justamente porque eu acho que é uma combinação muito perfeita, assim, né? Sim. E como a coisa do blog remete muito a visitar o blog, né? Ah, visita meu blog, a gente falava sempre isso. Então eu estava ainda com essas ideias, né? Essas referências. E aí pensei em visita íntima, porque é no interior, né? E fui colocar no Google e veio um filme, um curta. Não sabia. O curta chama Visita Íntima. E é justamente sobre. Porque a primeira coisa, como eu falei, né? Coisa de livro didático, de quem trabalha com livro didático. Bom, vou checar se tem alguma informação sobre visita íntima, se tem algum livro, se tem alguma coisa, ou se tem. Me pareceu um termo jurídico, sabe? Assim, foi isso que eu fui procurar. E aí, quando eu coloquei no Google, veio essa informação do curta, que é sobre as mulheres que vão visitar os encarcerados. É bárbaro. E numa das entrevistas, é um documentário, né? Então, ela fala assim, porque tudo isso, por que tudo isso? É só o amor. E eu sempre tive, quando me falavam, né? Você escreve sobre isso, sobre aquilo? Eu falo, não, gente, só sei escrever sobre o amor. Então, para mim, casou assim de uma forma muito perfeita mesmo. E aí eu elaborei o livro pensando nas partes, né, nas etapas da visita, o ritual da visita, no sentido revista, agendamento e tal, né, criei, assim, mas fiz uma pesquisa e tal. E, enfim, ficou o livro lindo, a gente fez o lançamento ali na Biblioteca São Paulo, onde foi o Carandiru. Era tudo. Escolhi a editora Adeus. Reformatório. Perguntei para ele se ele topava, porque eu me apaixonei pelo logo, né, da Reformatório, que é justamente o portãozinho abrindo, né? Perfeito. E aí a gente publicou e foi tudo super fofo. E aí, logo que eu publiquei, logo que eu lancei, um amigo meu falou assim: mas seria interessante você contar essa história do filme e tal, né? Para situar o leitor. Aí eu falei: agora o livro já está impresso, tudo bem, fica por isso mesmo. E aí, passou o tempo, quando foi na Flip de 22, eu conheci um autor, um poeta, que fez um livro de haikais com um amigo durante a pandemia e lançou Do Estar no Ainda, que é o nome do livro dele, lançado pela Patuá. E aí o Túlio, na apresentação desse livro, ele conta como é que foi elaborar o livro. E a gente teve uma sintonia muito grande, assim, porque os poemas me remeteram justamente ao meu haikaus. Foi por isso que a gente começou a conversar. E foi tudo. E aí eu pensei na segunda edição e falei para ele: olha, me disseram, mandei, na verdade, quando eu fui mandar o livro para ele, assim como eu mandei para você, fiz a dedicatória, né? Eu fiz a dedicatória e falei para ele: olha, vi que no seu livro tem uma apresentação, e um amigo meu, quando leu o Visita Íntima, pensou que estava faltando, então eu estou aproveitando e vou contar tudo isso para você aqui na sua dedicatória. E aí mandei para ele. E aí a gente ficou conversando e eu resolvi fazer a segunda edição. Tinha alguns poemas que eu gostaria de incluir, porque era uma outra fase, e etc. E pedi para ele fazer um pós-fácil e contar a história. Então, em vez de apresentação, foi para o pós-fácil. E quem quiser ler já sabe onde entrar. Opa, vai entrar na feminas.com.
Isso. E tem esse livro que eu estava lendo ontem à noite, ou foi antes de ontem, não lembro, que é o Haikaus, que tem uma, quer dizer, se escreveu a duas mãos, foi escrito a quatro mãos, melhor falando, com o Márcio Góes. Com o Múcio Góes. Múcio Góes. Mas, para começar, que ele tem que ser lido da direita para a esquerda, parece livro em hebraico. E depois, não dá quase para distinguir onde um começa e o outro continua. É lindo. Tem coisa aqui falando, isso aqui só uma mulher pode ter escrito isso. Quer dizer, então isso é a autoria da Sandra. Mas tem umas passagens assim onde um começa e na página seguinte tem o outro, né? Daí você fala, que lindo. Um escreveu uma página, o outro continuou, nem muda o nome do poema. Continua, né? Me deixou muito impressionado, bem impressionado mais uma vez. Bem entendido isso. Mas que... Tanto é que eu fiz uns erros de leitura, você me corrigiu, né? E daí você falou, não, no final do livro tem quem escreveu o quê? O quê? Que página? Eu falei, mas eu acho todo livro ele começa da direita para a esquerda, eu tenho que ler o contrário. Mas foi maravilhosa a leitura, tem umas sacadas Então, lindas. Quem teve essas sacadas? Esse daí foi assim, esse livro, eu comecei a pensar justamente por conta dos textos curtos, né? Mas que não são haikais propriamente ditos, porque eles variam no número de versos, na extensão dos versos, né? Nas sílabas, enfim, não tem, é uma desconstrução do haikai. Tá, não e daí tem levei essa ideia para o editor, né? Falei, pensei em fazer isso, mas ele só faz sentido, para mim, ele só faria sentido com duas pessoas, com dois poetas, justamente para alimentar, de certa forma, esse caos. Então, aí a gente pensou, e aí eu falei com o Múcio, na época estava entre nós, né? Enfim, o Múcio, dia 20 de abril, faz 6 anos, eu acho que ele morreu. Enfim, um grande poeta, eu admiro muito a obra do Múcio, e aí brinquei com ele, a gente falando de projetos e tal, ele falou assim, tem os meus curtinhos que eu vou preparar e tal. Eu falei, opa, peraí, estou precisando de um pai para o meu filho aqui. Essa publicação só rola se tiver outra... Porque daí era uma brincadeira mesmo, era essa ideia de não colocar os nomes e o leitor que meio que adivinhar. A gente foi construindo, então, o editor e o editor de arte também, né? Porque aí a gente pensou isso. Primeiro ele falou, vamos colocar um de cada cor. Aí eu falei, não, eu quero uma coisa mais misturada. Sim. E aí veio a ideia de colocar quem é o autor, só o índice, só no fim. E aí o editor, o Norian Segato, que é o editor da Limiar, foi quem sugeriu, falou, para a gente retomar, para ter alguma referência também, né, dessa coisa oriental, de onde vem o haikai, a gente faz como mangá, de trás para frente. E aí, isso eu estou lembrando, inclusive, porque na época que a gente mandou para a gráfica, eles se ligaram umas 500 vezes para saber se era assim mesmo, que ia rodar e tal. Algo de errado não está certo nisso. Será que está certo mesmo? Por conta da paginação, né? Não vem reclamar depois, hein? Então foi uma coisa... É por isso que eu falo, né, a importância do editor. Sim. Porque é um outro olhar e as coisas vão se construindo, né? O livro vai tomando forma a partir do que eu como autora, apresento e o editor contribui.
Da mesma forma, o Marcelo Nocelli, com o Visita Íntima, na primeira edição, ele falou, você já sabe, tem alguém para você sugerir que faça a orelha, né? Você quer convidar alguém? Eu falei, não pensei em ninguém. Aí ele falou, tem um autor, o Luiz Alberto Mendes, que foi recluso, que esteve, né? Ficou muitos anos recluso. Eu vou perguntar para ele se ele quer escrever. Então, é um baita privilégio, né? E assim, ficou muito casadinho. E eu mudei nessa edição, porque, primeiro, que ele faleceu também, né, em 2020, e porque, num determinado momento, eu conheci o rapaz, o Murilo Silvestrin, que trabalhou na edição de som, na sonoplastia, do tal documentário. Ele pegou o livro, eu fui participar de um evento, ele pegou o livro Visita Íntima e ficou olhando e falou para mim, nossa, tem um documentário, você conhece? Aí eu desmontei na hora, eu falei, claro, aí contei a história para ele. Ele falou, nossa, eu trabalhei na edição de som. E aí, quando eu fui fazer essa segunda edição, eu falei para ele, pedi para ele, você não quer fazer a orelha, então, para mim? Porque... E ele que fez a orelha? Adorou os poemas, enfim. Então, foi também tudo casadinho. Sandra, me fala uma coisa. Livros seus, eu conheço esses 3. Está faltando algum? Não, autorais eu tenho esses 3. Já participei de coletâneas e tal, né? E o que está por vir? Então, agora a minha próxima... não omissão, Spoilers. né? Muito spoiler. Dá um spoiler. Eu quero juntar... Eu tenho poemas novos, muitos poemas novos ainda que também eu quero publicar, mas eu quero também publicar, fazer uma seleção dos poemas mais significativos. E uma coisa que permeia, né, digamos assim, a minha obra é a história do... É a história não, né, mas é o desejo. E aí eu tenho um poema chamado... Um idioma chamado Desejo, e só agora esse poema está no Haicaus, e só agora, pensando nessa possibilidade, eu fui reler a orelha que a Thelma Guedes, né, que estudou comigo, tal, e lindamente escreveu para o Texto Sentido, onde ela fala que a Sandra, como é que ela fala? Registra um idioma próprio para o desejo. Então, eu achei muito conveniente, vamos dizer assim, né? Eu achei muito justo, com muito bem colocado. Eu fiquei muito contente, assim, quando eu estava relendo, porque eu fui reler e falei, deixa eu ver e tal. E aí, nossa, ela fala exatamente isso, então eu acho que é uma marca mesmo, né? É importante, eu acho que é importante frisar isso, que quem for ler e deve ler, não vai encontrar na sua obra um traço de grosseria, nada, não vai encontrar nada de mau gosto. Eu acho que em estética o certo seria falar grosseiro. Não tem nada de grotesco, nada, é a coisa mais linda, mais delicada, e ao mesmo tempo mais próxima que o seu corpo pode estar. Eu me senti privilegiado, juro. Eu fico muito feliz com essa sua leitura. E muito legal. Muito mais privilegiado em ter você aqui com a gente. Eu que agradeço imensamente. Porque é tão bom, né? Falar de poesia, falar dessas coisas, assim, eu sou super empolgada. Mas eu só tenho uma perguntinha, que eu tô ouvindo a Sandra, a gente consegue sentir a essência autêntica dela, como fala, e creio eu, não tive a oportunidade de ler os livros, mas terei em breve. Sim. Vou comprar. Mas eu queria saber da Sandra, de onde que veio essa tua inspiração para ter essa delicadeza, essa forma diferente de ver e conseguir... como que eu vou colocar a palavra? Conseguir passar
essa poesia mais delicada, e até o jeito de falar, a gente vê que é mais delicado, que é autêntico, é diferente, né? Ai, fico muito contente, me sinto muito honrada que sou. Eu não sei, eu posso dizer que eu acho mesmo assim que, claro, desde criança não posso dizer muito, mas comecei a gostar de poesia com Vinícius de Moraes, livro de sonetos, então e eu acho que essencialmente a minha escrita, ela quer ser delicada. E eu presto muita atenção mesmo. Tem até um poema no Texto Sentido que só está no livro, eu não coloquei no blog, nunca coloquei, justamente porque é um poema mais ousado. Então, eu falei assim, não, isso não vou deixar assim, público na internet. Então, quem ler o livro, quem pegar o livro é outra coisa, né? Mas porque eu acho isso, a poesia para mim é delicada, sabe? Assim, eu não. Você é delicada. Você é muito delicada. E a sua poesia não poderia ser diferente. Talvez seja isso mesmo, assim, não dá para ser diferente. Não consigo me ver em outro lugar, né? Trazendo outro tipo de texto mesmo, né? Eu acho que é muito difícil. Pessoal, entra no feminas.com e compre, vocês vão gostar, é sério. Estou fazendo uma propaganda aqui, mas nada disso é combinado, é espontâneo. É espontâneo. Eu garanto que a Sandra está tão surpresa quanto o Christian ou qualquer um que estiver ouvindo. É verdade, estou mesmo. Sandra, E estou muito feliz, viu, pela sua sensibilidade mesmo, né, de ter recebido a minha poesia com um olhar tão generoso. Muito obrigada, viu? Fico muito mesmo. O mérito é todo seu, não é do leitor, não, é todo seu. Sandra, agradeço muito, 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 muito você ter tido essa generosidade de participar do Errantes. Eu que agradeço. Christian, mais uma live linda. Mais uma live maravilhosa. Maravilhosa. E é isso, não mantenham esse nome, fiquem plugados. E esse nome Fêminas também, a editora. Sandra, obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso, e estamos aí, que errantes, né? Errantes e divergentes. Sempre. Sempre. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Caso alguém queira te contatar, queira conversar, queira até falar sobre gostei de uma determinada leitura que comprei, quero conversar, fazer esse bate-papo que a gente está tendo contigo. Existe algum contato, e-mail, Instagram, Facebook, Orkut, MSN? No e-mail eu tenho, no Instagram eu sou Sandra Poesia. A editora Fêminas também está no Instagram como editora Fêminas. Tem o e-mail da editora, editora.feminas@gmail.com. E eu acho que esses são os canais. E o site da editora, que também tem o caminho lá para o Fale Conosco, que é editorafeminas.com. Tá perfeito, então. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Christian, muito prazer, muito obrigada. E até a próxima. Que venham mais. Beijo para todos. Beijo, obrigada. Obrigado.